4 feet on the stripes in the Alabama highway. Out there in the open, just a wishing and a hoping. I could smell the pines when I let you in the doorway. Took the seat next to mine like you've been there before. I'm befriended and then I lose you. I could never stand to lose you. I get by when you're at my side. I'm befriended and then I lose you. At the end of my bed, in the palm tree lightning, it was nothing you did, I just felt my low lightning. Now we talk all the time, it's a little one-sided, always one step ahead, and I'm running. Oi, gente, bem-vindos a mais um vlog. Hoje é quarta-feira e assim, tem um tempinho que eu não posto um vlog, né? Eu nem olhei mais, na verdade, o YouTube Studio. Eu preciso até ver como é que tá o meu canal, porque eu simplesmente não estava conseguindo gravar nada que preste, gente. Até tentei gravar algo, mas essas 2 últimas semanas pra mim, gente, foi assim um caos. Eu passei por muitos períodos de estresse e ansiedade, tanto que eu tô até com minha gastrite atacada. Apesar de eu ter tentado gravar, eu não tava muito legal assim. Então, já estou me sentindo melhor, graças a Deus. E, enfim, gente, hoje, planos para hoje. Eu tinha que ter acordado cedo para estudar. Minha semana de provas está chegando e eu preciso dar uma revisada nos assuntos, assim, bem tranquila, na real, para essa semana de provas da segunda unidade, porque na primeira eu fui muito bem. Eu, obviamente, vou estudar, vou fazer meus resumos, vou me preparar para essas provas, só que sem aquela pressão de eu preciso tirar esses pontos para passar. Eu tô bem tranquila em relação a isso. Então, eu vou até ver se eu consigo gravar um estúdio vlog. Eu amo assistir, gente, principalmente em época de semana de provas. Eu vou aproveitar para gravar também, vou postar aqui. Mas enfim, gente, quero atualizar vocês da minha última leitura e da minha leitura atual. Vou pegar aqui o livro. O último vlog que eu postei, eu mostrei que eu tava lendo Morro dos Ventos Uivantes. E durante esses vlogs aí da semana que eu estava borocochô, eu gravei finalizando, dando a minha opinião. Mas como eu não vou postar, eu vou falar minha opinião novamente aqui. Porque, gente, eu amei esse livro. Eu não lembro se eu cheguei a comentar em outro vlog, mas eu fiquei bem receosa com essa leitura, porque eu sei que ela é bem 8 ou 80 mesmo, ou você ama ou você odeia. E no meu caso, gente, eu amei demais. E no começo foi difícil de engatar, achei um pouco confuso, mas durante a leitura ali a gente vai conhecendo os personagens. A Emily Bronte, ou Brontë, não sei como é que se pronuncia, ela soube criar aqui uma narrativa maravilhosa. A construção de personagens dela eu amei. Eu sou suspeita para falar porque eu gosto de personagens complicados, eu gosto de personagens difíceis da gente gostar mesmo, que aqui ela brilhou, gente. Ela, assim, fez uma construção maravilhosa. Você consegue sentir raiva dos personagens. Então, você sente uma raiva que às vezes dá vontade de entrar dentro do livro e dar um murro na cara de um personagem. Mas, assim, eu amei. Eu não quero falar muito sobre pra não dar spoiler. Mas, assim, eu sei que muitas pessoas vão ler esse livro com o intuito de ser um romance. E aqui é muito pouco retratado esse romance. Eu acho que não poderíamos nem chamar muito de romance. Para mim, O Morro dos Ventos Uivantes é um livro sobre vingança e
enfim, personagens que sofreram e principalmente personagens que sofrem por não poder tomar decisões, por escolhas de outros personagens aqui, favoritos da vida. Com certeza, 5 estrelas. Se você quer começar a ler clássicos, eu super indico Morro dos Ventos Uivantes. A leitura dele é bem fluida, quando você engata mesmo, você consegue ler muito. Tanto que eu li no ônibus, a maioria dos momentos que eu tirei para ler, eu li no ônibus. E assim, gente, normalmente quando eu vou para a faculdade, eu demoro mais ou menos 1 hora e meia para chegar. E aí, eu fui o caminho todo lendo, gente, até chegar na minha faculdade. Normalmente, eu só consigo ler 40 minutos no ônibus e o resto eu tiro para dormir. Só que essa leitura me pegou tanto que eu li o caminho todo. Então, assim, sou suspeita para falar, porque eu amei, eu sei que tem gente que não gosta. Mas, assim, pra mim, com certeza, é um dos favoritos da vida, assim. Enfim, eu sofri lendo, eu sofri lendo. Mas, assim, eu amei, entendeu? Fica aqui a minha indicação pra vocês, O Morro dos Ventos Vivantes. E, no momento, estou lendo este aqui, que é O Impulso. Eu tô bem no comecinho do livro. Ele é um livro bem fluido, porque ele termina assim, sabe quando o livro você vira a página e aí o livro tem poucas linhas e aí já vai para outro capítulo? Então, ele é assim, uma leitura bem fluida. Eu ainda não sei muito o que está acontecendo. Aparentemente, é um livro sobre questões maternais de geração em geração. No momento aqui está retratando 3 mães e como elas tratavam as filhas delas. Então, assim, mães bem problemáticas. Eu vou ler aqui atrás para vocês, vai que vocês se interessem, porque a única coisa que eu sei é o que está escrito aqui. Histórias familiares são escritas em nossos genes, passadas de geração em geração, de mãe para filha, o bom e o ruim. Não podemos escolher o que herdamos, não podemos escolher o que somos. Às vezes podemos ser anjos, mas também podemos ser monstros. O que você faria se seus filhos não fossem quem você esperava? Eu fiquei bem curiosa, justamente por conta dessa parte aqui no fundo. Então, assim, de início é basicamente isso que tá rolando. Eu esqueci o nome da mãe, mas ela tem uma filha e ela vai relatando ali as dificuldades dela ali pós-parto e a relação dela com essa criança. E ela percebe que essa criança não gosta tanto dela assim. Ela também não consegue criar um vínculo tão grande com o bebê, diferente do pai. A criança se mostra diferente com o pai, muito mais carinhosa, muito mais alegre com o pai. Já com a mãe, ela age de forma diferente. E vai falar sobre a mãe dessa mãe e sobre a mãe da mãe da mãe. Então, assim, questões geracionais, como diz aqui no fundo. Mas enfim, gente, já falei demais nesse começo desse vlog, né? Eu vou ir trabalhar agora e eu vou mostrando pra vocês. Scrolling on my phone, mind gets caught, blind to myself. I'm greener grass, dream another life, one that's not so hard. I can't get lost down that dangerous road. I am not them. I do not know what they're really going through. There's a lot that I assume. Freedom I get from the work that I do. Thoughts that I choose.
Oi, mores, já estamos na quinta-feira. Ontem eu não apareci para falar mais com vocês porque foi muito corrido, gente. Eu queria até tinha planejado algumas coisas para vir falar, mas assim, realmente não deu tempo. Ontem na faculdade nós tivemos uma palestra sobre a luta antimanicomial que nós comemoramos no Brasil no dia 18 de maio. E, gente, foi uma palestra bem curtinha, eu queria que durasse mais, porque é um tema que eu gosto muito de pesquisar, de saber mais sobre. Inclusive, durante as férias, eu li esse livro aqui que se chama Holocausto Brasileiro, que ele é escrito pela jornalista Daniela Arbex. E assim, gente, eu quero recomendar esse livro para vocês, porque ele vai retratar um fato que aconteceu no Brasil e que muitas pessoas não conhecem. Nesse livro vai ser retratada a história da colônia de Barbacena, que foi um centro hospitalar psiquiátrico aí que, se eu não me engano, durou 100 anos. A colônia de Barbacena foi palco de atrocidades, barbaridades contra os seres humanos. As pessoas eram jogadas aqui praticamente, elas eram internadas sem ter diagnóstico algum, pelo simples fato de serem melancólicas, tímidas, mulheres que eram mães solteiras, ou então mulheres grávidas que perderam sua virgindade antes de casar, crianças que eram bagunceiras, assim, gente, os mais variados motivos, e pessoas com diagnósticos, pessoas sem diagnóstico, e elas não tinham um tratamento de fato. Foram muitas pessoas jogadas nesse lugar, e elas sofriam de fome, de sede, de frio, não tinham condições mínimas de sobrevivência ali, nem para dormir, gente, não tinha lugar para dormir, não tinham o que comer, não tinha um tratamento psicológico adequado, tanto que muitas pessoas que não tinham diagnóstico algum acabaram desenvolvendo ali durante o período que elas passaram ali. Essas pessoas, elas não tinham nome, no momento que elas chegavam ali, às vezes elas chegavam sem documento, sem nada, não sabiam mais o seu próprio nome, a sua história. Tem relatos de sobreviventes também de Barbacena. É uma história real, gente, que aconteceu aqui. Nesse lugar tiveram mais de 60 mil mortes, e assim, é algo que deveria ser mais falado no Brasil, né? Por ser uma história que aconteceu aqui, eu acho que essa história deveria ser mais conhecida, principalmente em escolas. E enfim, eu acho que é um assunto muito importante de todos nós conhecermos, porque fez parte da história do Brasil, para que a gente entenda e para que isso não se repita mais. Então, é um tema que ainda assim precisa ser falado, apesar de não existirem mais manicômios, nós temos as comunidades terapêuticas, por exemplo, que apesar de não acontecer as coisas que aconteceram no mesmo grau do que aconteceram em Barbacena, ainda assim as pessoas são internadas à força ali, elas não têm direito de sair e elas são forçadas a trabalhos. Muitas vezes não tem ali um acompanhamento psicológico, um tratamento adequado ali. Então, é uma luta que nós precisamos travar ainda hoje em dia. Além das comunidades, nós sabemos que tem muitas pessoas que vivem nessa situação aí a céu aberto, sem nenhum tipo de tratamento, sem nenhum tipo de acolhimento. Então, assim, por mais que os manicômios não existam mais, ainda existem situações semelhantes, né, onde as pessoas sofrem e passam por coisas que elas não têm controle e acabam não tendo nenhum tipo de acolhimento, nenhum tipo de tratamento. E assim, eu quero deixar muito essa recomendação. Caso vocês não queiram ler, né, o livro, tem um documentário com o mesmo nome no YouTube, é um documentário baseado nesse livro aqui. Então, conheçam, gente, a história do Brasil, conheçam, entendam por que certas coisas aconteceram e acontecem ainda. Eu sei que nós temos muitas vitórias aí,
acumuladas, mas não para por aí, né? Tem muita coisa ainda para ser feita. E enfim, eu queria que a palestra ontem tivesse durado mais, só que eu fiquei muito feliz também porque é um assunto que precisa sim ser difundido e falado principalmente para estudantes de psicologia, né? Preciso estudar, gente, minhas provas estão chegando. Na matéria de desenvolvimento infantil mesmo, eu tenho mais de 300 páginas de um livro para ler e eu quero fazer meus resumos todos direitinho. No semestre passado, eu peguei da internet uma forma de fazer resumo e eu gostei tanto porque esse semestre mesmo eu precisei revisar algumas coisas e tava tudo ali no resumo, tudo direitinho, bem explicadinho. E é algo que eu quero fazer com esse assunto de desenvolvimento infantil, que é um assunto muito importante também, fixar na mente mesmo, ver se eu consigo estudar hoje também. Tô vendo com as meninas aqui se nós vamos sair, aproveitar que eu não vou pra faculdade hoje. Eu vou tentar estudar ao máximo até dar o horário de sair, provavelmente a gente vai sair lá pra depois das 7. Então, tá tranquilo. É isso, gente. Atualizações do momento. Gente, mudei de plano. Eu ia estudar agora, mas eu vou deixar para amanhã de manhã. Eu marquei de sair com as meninas daqui a pouco, então basicamente eu vou ter que me arrumar já daqui a pouco para sair. Não vou conseguir fazer um turno de estudos legal. Na verdade, só ia dar para planejar e é isso que eu vou fazer. Então hoje eu vou colocar já tudo que eu tenho para estudar no papel e amanhã de manhã eu estudo. Então eu vou aproveitar esse tempinho para assistir o primeiro episódio de MasterChef. Gente, eu sou uma pessoa feliz porque MasterChef voltou. Então eu vou aproveitar esse tempinho para anotar tudo que eu preciso, tomar um pouquinho do meu energético e meu pão de queijo. Gente, eu abri o pão de queijo para ele esfriar mais rápido e aí eu saí. Ou seja, não adiantou nada eu abrir, porque ele já murchou já. Mas é isso. E daqui a pouco eu vou me arrumar, vou pensar na roupa aqui para sair. Nós vamos num lugar que é um pouco de tudo. Tem pizza, tem hambúrguer, é um bar. Enfim, várias coisas num lugar só, tudo bom? São duas culinárias que eu conheço muito, que é a parte da Itália, o risoto, que faço muito, ingredientes que eu tô acostumada. Então a minha equipe confiou em mim também pra trazer a Vitória pra casa, né? Gente, louquinho. Eu botei essa bolsa e ela tá assim, camufladíssima na blusa, né? Mas botei uma roupa bem simples. Primeiro que eu não tive tempo de procurar outra roupa. Então vai ser isso mesmo. Voltar pra avó agora, vai acostumando ela. Assim, e ele volta logo? Eu falei, não. Agora é preocupante, viu? Faz um rosé? Faz aí. Não tem quase não. Eu não vou dar nem aí. Não dá pra pegar por causa da pizza. É, esse tá pertinho. Mas não encaixa. Essa mocinha aí. Tentei. Obrigada, prima.